Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor, no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre uma fruta que está entre as mais consumidas em todo o mundo, a melancia. Começando com um pouquinho de história, a melancia é uma cultura da mesma família do pepino, do melão e da abóbora, que é cultivada pelo homem há pelo menos 5.000 anos. No Egito Antigo, as melancias eram colocadas nos túmulos dos reis para alimentá-los na vida após a morte. Por volta do século X, a cultura foi levada à China, que hoje é o maior produtor e consumidor da fruta. A melancia chegou ao Brasil com os escravos durante a colonização e definitivamente caiu no gosto dos brasileiros. Quem é que não gosta de uma melancia geladinha? E para falar sobre a produção de melancia no Brasil, as variedades, as tecnologias envolvidas no processo, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Roberto Botelho Ferraz Branco, que é mestre em produção vegetal e doutor em horticultura e atua como pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, a APTA, um órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Doutor Roberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje. Muito obrigado, Nicolas, de poder compartilhar aí o conhecimento que a gente tem sobre agricultura aí com vocês aí. Muito bom. Doutor, a gente começar aqui do começo, né? A melancia, ela é uma fruta originária da África. Como é que foi esse processo de adaptação da cultura ao Brasil? Foi uma coisa simples? O nosso clima é favorável para o cultivo ou teve alguma dificuldade aí nesse processo? Então, Nicolas, ela é originária da África, né? Já é uma planta bastante cultivada bem pelos povos bem antigos, né? Como você disse, no Egito, 5.000 anos antes de Cristo, acho que ela já era cultivada no Egito Antigo, e a sua origem é africana, do oeste africano, onde tem umas condições climáticas de clima quente, né? Temperatura elevada, que é o que ela mais necessita para ter produtividade adequada, com qualidade e produtividade, né? E o Brasil encontra essas condições aí bem adequadas para o cultivo, né? Que é a temperatura aí que fica, a temperatura em média de 25 graus. Então, no Brasil, como acontece a produção? Ela é concentrada nos estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, certo? Então, no Sudeste, o estado de São Paulo é o estado referência. No Sul é o Rio Grande do Sul e Paraná. E no Centro-Oeste, Goiás e Tocantins agora. E no Nordeste também com um exponencial bastante grande, principalmente no estado da Bahia. Então, esse panorama é para as melancias convencionais, as grandes e com sementes. Então, esse é o formato de produção nacional, né? Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. No Sul, que hoje, incrivelmente, o Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional, a característica agrária é diferente. São pequenos produtores e muitas propriedades produzindo a melancia. Então, é a agricultura tipicamente familiar onde acontece essa produção no Rio Grande do Sul. Paraná já vem aumentando, já vai encontrando os médios produtores, assim como em São Paulo. Então, São Paulo e Paraná já são produtores com tecnologia média e também propriedades de tamanho médio. Já na hora que você avança para Centro-Oeste, Goiás e Tocantins, são poucos produtores, mas produtores extensivos. Então, isso que caracteriza mais ou menos a produção de melancia convencional no Brasil. E ela é bastante distinta, esse sistema de produção, da mini melancia que a gente vai falar em breve aí com vocês, né? Então, é esse panorama, mais ou menos, o que se encontra no Brasil do sistema agrário de produção, né? Cultiva-se em torno de 95 mil hectares anual, e essa produção, como ela permeia essas regiões brasileiras,
cada época do ano, uma região é responsável por abastecer o mercado consumidor. Então, quando a gente, em determinada época do ano, a gente pode estar consumindo melancia do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, da Bahia, Tocantins. Então, isso é bastante dinâmico e toda essa produção direcionada para os ceasas, né, que fazem a distribuição chegar no varejo. Mas o Brasil também tem se consolidado aí no mercado mundial, né? A melancia brasileira, em termos de qualidade, como é que tá? A gente tem uma melancia que está entre as melhores do mundo? Ela é uma elevada qualidade, a produção é fruto brasileiro, né? Tem alta qualidade de sabor e em características nutracêuticas também, né? Que a melancia é fonte de alguns princípios ativos que a gente pode falar aí, que é o licopeno, principalmente as vitaminas, né? Assim como sais minerais. E tem excelente qualidade, mas esse grosso da produção é para atender o mercado interno. O mercado de exportação fica por conta das mini melancias. Essas sim estão atingindo mais o mercado de exportação. Mesmo porque a produção da mini melancia ela está concentrada, a grande produção, no semiárido nordestino, né? No Rio Grande do Norte e no Ceará. E alguma coisa também em Pernambuco. E o modelo onde ela é produzida são produzidos por grandes empresas que já têm habilidade na exportação do melão. Então, elas meio que interagem com esse sistema produtivo e acabam alcançando o mercado externo, né? Agora, a grande melancia, ela não tem assim, muita permeabilidade no mercado de exportação devido ao tamanho de fruta, a dinâmica, a logística de distribuição, então isso não viabiliza muito. Ela é mais voltada para o mercado interno. Isso que essa é a minha próxima pergunta, porque um dos grandes problemas, né, da melancia, se a gente pode chamar de problema, é que ela é muito grande. Isso dificulta o transporte, né? Imagina a dona de casa indo na feira comprando uma melancia de 6, 8 quilos. E, em muitos casos, ainda gera desperdício, né? Porque você tem uma fruta muito grande em casa e você não dá conta de comer tudo aquilo. Mas nos últimos tempos a gente tem visto essa melancia menor, né? Melancia baby no supermercado. Que fruta é essa? Como é que ela foi desenvolvida, essa variedade? Então, Nicolas, é justamente por isso, né, que tem esse nicho de mercado que vem crescendo assim ano a ano, né? Que devido a esse detalhe de frutos grandes, dificulta a comercialização e até o consumo, né? Como as famílias também, nos últimos anos, elas têm diminuído, né? A quantidade dividida por família, então esse consumo da melancia de tamanho maiores, né? Elas seguem essa linha aí de diminuição de tamanho das famílias, né? Então, com essa perspectiva aí é que se desenvolveu, que se criou essas menores melancias, né? Para atender esse mercado aí do pessoal que mora sozinho, de pequenas famílias, e mesmo a logística da dona de casa ir ao supermercado e comprar melancia menor e também de armazenar em geladeiras, né? Então, foi justamente para isso, atender esse mercado que é crescente, né? E tamanho reduzido das famílias também é uma realidade. E com isso evita desperdício até o deslocamento do mercado, né? Do consumidor final do mercado até a casa das pessoas, né? Então esse é o principal objetivo da melancia sem semente. E mini, né? Pequena, vamos dizer mini, que vai de 1,5 kg, 2 kg mais ou menos aí. E também acabou caindo no gosto de crianças, né? Das crianças que veem aquilo no mercado e acabam que gostando e querendo provar e abrem o mercado em cima desse público também, né? E como é que foi desenvolvida essa mini melancia? Então, a mini melancia, ela então, dentro da botânica das espécies de melancia, o que mais a gente consome é do gênero da espécie Citrullus lanatus. E dentro desse gênero Citrullus, existem diversas espécies. Por exemplo, a Citrullus vulgaris, que são frutos menores, melancias de frutos menores. Então, a partir daí da identificação de frutos menores, houve uma seleção pelo homem, né, para chegar em frutos menores. E
Paralelamente a isso, a tecnologia de hibridação de um indivíduo tetraploide com um diploide, que também existe dentro do gênero, faz com que esse cruzamento gere um indivíduo triploide que é estéril, que é onde não tem semente. Então, essas duas vertentes de melhoramento, seleção de frutos menores e hibridação de tetraploide com diploide, que gera um triploide estéril, sem semente, elas se convergiram e formaram a mini melancia sem semente. Então, não sei se eu fui claro ou não, mas é mais ou menos isso. São duas ferramentas paralelas que foram sendo desenvolvendo e hoje a gente tem uma mini melancia sem semente. Tanto é que a gente tem também a melancia sem semente, mas de tamanhos maiores, né, que em torno de 8 a 10 quilos, que é só a fruta originária apenas do cruzamento do tetraploide com o diploide, que aí gera uma melancia de menor tamanho. Por quê? Porque a semente no fruto, ela é fonte de hormônios, auxinas, giberelinas, então ela faz com que o fruto cresça. E ao passo que você tem um indivíduo triploide, que não tem essa semente desenvolvida, o fruto, naturalmente, ele fica menor. Então, por isso, tem frutos triploides de tamanho de 8 a 10 quilos e também frutos, mini melancias de 1,5 kg a 2 quilos, que a gente está falando aí, que é então fruto de um trabalho de melhor seleção de frutos menores e cruzados tetraploide com um diploide. Em termos nutricionais, é a mesma coisa todas essas variedades ou existem diferenças? Em termos nutricionais, elas são semelhantes, não tem tanta alteração nesse sentido, não. Então, já tem aí pesquisas dizendo aí que o teor de licopeno são semelhantes, que acho que é um princípio aí, né, uma molécula bastante interessante no que diz ao organismo humano, à saúde humana, né, que ele é antioxidante, previne cânceres, né, do ser humano, principalmente câncer da próstata, está bastante ligado com o licopeno. O licopeno trabalha nesse sentido aí de diminuir a agressão celular, né, então ele é um antioxidante bastante eficiente na nutrição humana. E as vitaminas também, né, então a vitamina do complexo B é bastante encontrada na melancia, além de sais minerais, né. Então, a melancia, mas no sentido de comparação da mini melancia com a melancia convencional, não tem tanta diferença nesses conteúdos desses princípios ativos, aí, princípios para a nutrição humana, né? Então, a questão da biotecnologia, ela contribui mais para a praticidade mesmo da fruta, ela não impacta nessas questões nutricionais, então pode comer tranquilo, ela só tem a parte boa da história. Exatamente, ela trouxe só o benefício de diminuir as frutas, né, deixar sem semente, que muita gente não gosta da fruta com semente. Eu particularmente prefiro as plantas, os frutos com semente, mas um grande público não gosta das sementes, né? Então, essa disponibilidade aí que a ferramenta do melhoramento genético e da genética de plantas ofereceu ao público aí com essa restrição de gosto aí, né? E a questão do cultivo da melancia baby, ela exige alguma condição especial ou também é semelhante ao da melancia convencional? Então, ela tem algumas especificações, sim. Por exemplo, ela pode ser, aqui nos estados do Sul e Sudeste, quando começou o cultivo de melancia, mini melancia sem semente, ela começou na tecnologia de cultivo protegido, em estufas agrícolas, né? Então, nesse ambiente, ela é cultivada, adensada e conduzida verticalmente, assim como o tomate. Então, isso é uma característica de cultivo em estufa, certo? Só que, com a ampliação do mercado, também a possibilidade do mercado externo, os produtores do semiárido nordestino começaram a plantar ela extensivamente, a céu aberto. Então, lá tem toda a tecnologia bem semelhante à do melão, né? Com plástico mulch em canteiros, fita de fertirrigação, aplicação de fertilizante via gotejamento. E, então, esses dois modelos são vigentes hoje, né? Então, em estados do Sul e Sudeste, ela é cultivada predominantemente em ambiente protegido, mas o grosso da produção nacional
é proveniente da produção do semiárido nordestino, que são mais extensivos e céu aberto, mesmo porque o Nordeste tem condição extremamente adequada para o cultivo da melancia, para dar qualidade, né? Sabor, por exemplo, ela precisa de muita insolação, a melancia. Então, tudo aquilo que eu falei no começo, no estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, Centro-Oeste, Goiás, ela vem atrás da insolação, nos meses onde ocorre maior insolação, para quê? Através da fotossíntese, que o sol, né, a planta precisa da luz solar, para produzir o açúcar na folha e distribuir e deslocar para o fruto. Então, para o fruto ficar doce, ter a qualidade adequada de doçura, ela precisa de alta insolação. Então, o Nordeste tem isso o ano inteiro, né, devido à latitude, localização no globo terrestre da latitude, então ele tem essa possibilidade de produzir o ano inteiro a melancia no semiárido. E a melancia baby, por ser menor, o período de cultivo também é menor? Ele é um pouco menor, sim. Ele é um pouco mais precoce, principalmente quando produzida no Nordeste, né? Devido a lá ter uma hora de dia e noite mais equilibrada, né? Não tão distinta ao longo do ano. Então, lá costuma ser um pouco menor, em torno de 70 dias, assim, já consegue... Tá dando um recadinho aqui, eu não sei o que é, volta pro normal. Então, aí ela é um pouco mais precoce que a melancia convencional. A melancia convencional, ela em torno de, na média, aí, 75, 80, 90 dias, dependendo da região e da época de produção, né? E a mini melancia, ela é um pouco mais precoce, sim, 70, 75 dias. Muito bom. E, doutor, e aquelas melancias quadradas? Isso não tem nada a ver com biotecnologia, né? Não, isso daí é uma ferramenta, né? Os japoneses que gostam bastante de fazer esse tipo de usar esse tipo de tecnologia, mas à medida que eles querem o tamanho de fruta, então, por exemplo, a melancia que a gente está acostumado aí de 10 quilos, né? 8 a 10 quilos, as grandes. Aí eles colocam em formas, né? E colocam o fruto ali logo depois para crescer ali, na hora que ele vai desenvolvendo, né? Crescendo dentro, na planta mesmo. Então, eles colocam em caixotes e a melancia vai tomando aquele formato desejado, ou quadrado, retangular, etc. Então, isso os japoneses gostam de fazer bastante isso aí. Mas é ferramenta de manipulação agronômica mesmo, não tem nada a ver com biotecnologia, não. E quantas variedades de melancia existem no mundo e quantas são produzidas no Brasil? Então, aí no Brasil a mais produzida é a Crison Sweet, né? Crison, ela é aquelas melancias verdes e rajadas, né? Tipo tigres, né? Que ela chama tigers. Então, essa é a que está mais no gosto do consumidor brasileiro. Mas existe uma diversidade muito grande de variedade genética, de formato, de coloração. A melancia caipira, por exemplo, aquelas que você já observou na beira da estrada, que vende muito no interior de São Paulo, aquelas mais alongadas, né? Então, é uma diversidade bem grande aí do gênero Citrullus, assim como dentro dos Citrullus lanatus também tem uma variedade bem grande de cultivares, né? De variedades. Mas o que a gente está acostumado a consumir no Brasil, geralmente são programas de melhoramento realizados nos Estados Unidos, né? Então a gente importa as sementes e as cultiva aqui. Então os norte-americanos estão bastante adiantados nessa genética da melancia. Embora no Brasil também tenha alguma coisa de melhoramento, mas não acompanha o ritmo norte-americano. Se a gente pegar aquela sementinha que está no meio da melancia e plantar, dá certo? Ou a gente precisa ter uma semente apropriada para o plantio? A maioria do que a gente está acostumado a consumir, elas são melancias híbridas, certo? É um melhoramento convencional, que você pega 2 diploides, cruza, ele vai ser, os cromossomos vão separar, vai formar indivíduos diploide também. Então, esse é o grosso, 99% da produção que a gente come é isso, certo? Que a gente consome, né, dos frutos. Então, era um indivíduo diploide, só que ela veio do cruzamento de 2 parentais selecionados, com características desejadas, né? Uma de resistência à doença, por exemplo, e outro de característica de fruto, que eles se cruzam, então o que a gente consome é híbrido, convencional diploide. Só que você pega essa sementinha
esse filho, F1, você semeia ele, ele vai dar normal, vai produzir. Só que se você fazer uma lavoura dele, aí vai ter muita heterogeneidade, porque essa sementinha filhote, os irmãozinhos é tudo desiguais, né? Mesma coisa que a família, seu irmão. Seu irmão provavelmente é bem diferente de você, sua irmã é diferente, meu irmão é diferente de mim. São filhos dos mesmos pais, só que tem uma hibridação aí que vai dar indivíduos diferentes. Então, isso para uma lavoura comercial não é desejado, né? Porque vai ter melancia comprida, melancia com uma heterogeneidade maior, né? Mas se você pegar o frutinho, a sementinha dela e cultivar, você vai ter a sua melancia no quintal aí para comer tranquilamente. Só não vai saber como é. Não vai saber como é, vai ser uma surpresa ali. Legal. Agora um momento curiosidade aqui. Caros ouvintes, vocês sabiam que a maior melancia do mundo foi colhida em 1990 por um agricultor americano chamado Bill Carson e pesava nada menos do que 118,8 quilos. E o pior é que isso é verdade, está no Guinness Book. Para ter uma ideia do feito, o recorde anterior era de 88,5 kg. Doutor, você conhece essa história? Como é que é possível cultivar uma melancia desse tamanho? Na verdade, assim, então, primeira informação, estou aprendendo com vocês daí. Mas isso é muito provavelmente que venha de uma anomalia genética, né? Então é genética, isso aí é muito coordenado por gene, muito provavelmente, né? É claro que a planta teve as condições ideais para crescimento, aí, a fertilidade do solo, a insolação que a gente comentou anteriormente, disponibilidade de água, isso tudo são fatores ambientais que proporcionam o crescimento da planta, né? Crescimento e desenvolvimento da planta e origina a qualidade do fruto. Mas isso daí, muito provavelmente, é alguma alteração genética para fruto grande que possibilitou esse recorde no Guinness aí. Até porque nem é desejado você ter uma fruta de 120 quilos, né? Complicado, né? Você imagina uma de 12 quilos, que é o tamanho 13, 15 quilos, que é aquelas melancias que vêm de Goiás, que elas são grandes, né? Lá em Goiás gosta tem essa tecnologia, né, de híbridos de produzir frutos grandes. Você imagina, uma de 12 quilos já é grande para a gente partir. Imagina uma 10 vezes mais esse tamanho aí. Mas essas melancias muito grandes, qual é o objetivo? Para a indústria de suco? Enfim, o que se faz com essas melancias? Pelo incrível que pareça, esse hábito que a gente comentou que está mudando, né? Então, se você pegar as famílias anteriores a gerações nossas aí, acho que até quando a gente era criança, né? Famílias maiores, então o desejado era frutos grandes. Então, isso é uma coisa cultural que o mercado que dita. Todo formato de fruto, fruto sem semente, doçura, tudo é o mercado, é o consumidor que dita a regra. Aí vem até os agrônomos, os melhoristas. Então, os melhoristas têm que fazer, além de produzir materiais resistentes a doenças e produtivos, tem que acompanhar o gosto do consumidor. E as melancias grandes, elas vêm de uma geração anterior a essa que está vigente agora, né, que somos nós, na infância, de famílias maiores e que desejava frutos maiores, né? E o brasileiro sempre gosta, né, de tomate maior, abóbora maior, então tem essa cultural mesmo. É cultural do consumidor, é a exigência do consumidor para frutos grandes. Mas uma coisa que a gente vê que está mudando, tanto é que tem a mini melancia hoje em dia ainda. E doutor, agora um serviço aqui para os nossos ouvintes. Existe alguma dica para saber quando uma melancia está madura? Porque quando você chega lá no supermercado é aquela pilha de melancia, você nunca sabe, né? Como que ela vai estar por dentro. Tem alguma técnica para identificar? A melancia tem aquela técnica popular do som, né? Na hora que você bate nela, então na hora que você vai comprar, você tem que dar uma batidinha nela na circunferência dela toda e sentir como que tá, né? Então aí você vai ver se tem alguma podridão, mas é difícil. Isso daí é difícil do consumidor identificar. Já é difícil para o produtor identificar o ponto de colheita, porque ela é um fruto que ela tem que ficar madura na planta. Se você colhe ela antes, diferentemente da banana, por exemplo, ela tem que encerrar o processo de maturação na planta. Então, na planta, quando a gavinha, o pedúnculo que liga a planta, né, o caule da planta no fruto, ele seca, aí já é um indicativo de que o fruto está maduro, você já pode colher. E também o pessoal tem aquela mania de bater
para sentir o som, né? Se tem um som metálico, ela ainda está meio verde, e na hora que ela está um som mais oco, ela não produz o som metálico, é que já está no ponto de colheita. Então tem essas duas, o produtor tem bastante habilidade com isso. Então a gavinha seca, né? E o som produzido no fruto, pela batida da palma da mão, né? Agora, para o mercado consumidor, já é mais complicado, né? Que o cara não vai ficar batendo, não vai ter esse feeling, né? Esse sentimento, essa habilidade aí de saber. E aí, realmente, é um risco, né? De você comprar uma melancia mas se eu olhando a conformidade da casca ali, ver, geralmente, onde ela fica apoiada no solo, é onde ela vai estar mais amarelinha. Você vê isso no mercado, né? Aqui na circunferência dela toda tem uma parte mais amareladinha, que é onde ela ficou apoiada no solo, e ali que é mais a entrada de micro-organismo que causa a podridão, né? Então, se você conferir aquela parte mais amarelada da melancia ali, e ela tiver mais mole, aí também já elimina, descarta de comprar, que ela já está comprometida ali, né? E agora o que a gente tem visto bastante também é o fruto partido, né? Que os mercados, a melancia grande, eles partem e dá para você ter o visual também e facilitar a compra, né? Mas, de qualquer forma, o senhor disse que a melancia, ela já é colhida madura, né? Então, Já é colhida a madura. chance de você ter um fruto verde é muito menor. E aí, uma outra dúvida. A partir do momento da colheita, quanto tempo dura uma melancia? Então, ela tem um pós-colheita aí, tanto é que ela viaja bastante, né? A gente consome aqui em São Paulo fruto produzido na Bahia. Então, esse tempo de deslocamento aí da colheita até chegar aqui já vai umas 48 horas, né? E aí, lá no mercado varejista, né? No varejão, supermercado que a gente está acostumado, ela também consegue ficar em torno de uns 3, 4 dias, né? Aí já começa também a depreciar. Então, só você pegar 2 dias de deslocamento, mais 3 no mercado, já dá 5 dias, né? Dela pós-colheita. E aí também tem, na hora que a gente traz para casa, a gente tem também um período de pós-colheita aí até que razoável, em termos de 7 dias. Aí a gente consegue manter ela bem, né? Refrigerada. E Mas no assim, total, a gente pode dizer que uns 10 dias entre a até colheita. mais, né? Uns 15 dias, né? Uns 15 dias dá para aguentar, dependendo das condições, né? De pós-colheita, de nego jogar, depende das batidas, né? Porque a colheita da melancia, o produtor ele pega, né? Tira ela do chão e joga para cima no caminhão. Aí a pessoa no caminhão já vai ajeitando a carga com palha, né? E você já deve ter visto as cargas de melancias, né? Então elas são todas artesanalmente preparadas, né? Com palha. Então só nesse processo também as batidas já vai depreciando o fruto. Então isso também já é um fator que influencia na qualidade da fruta, né? Pós-colheita. E qual é a condição ideal de armazenamento da melancia? Porque a gente vê no supermercado, ela está ali temperatura ambiente. Em casa, muitas vezes a gente coloca na geladeira, mas nem sempre cabe na geladeira. Qual a condição ideal de armazenamento? Então, a melancia, diferentemente de outras frutas aí que necessitam uma cadeia de frio, vamos dizer assim, ela não necessita disso, ela é tudo a temperatura ambiente normal, né? Então, ela sai do campo, vai para a carga do caminhão, o caminhão leva até o Ceasa redistribui para o varejo, e é a forma que a gente vê no varejo lá, ela em temperatura ambiente. E aí, em casa, a gente tem a alternativa de picá-la, já deixar pronto e colocar na geladeira, né? Que aí você estende o período de durabilidade pós-colheita. Então, ela vai atingir mais essa manipulação de temperatura mais no mercado, lá no consumidor final mesmo, né? Caso contrário, ela fica tudo em condição ambiente mesmo. Mas depois de aberta, tem que colocar na geladeira. Depois de aberta, é desejado que você coloque na geladeira, sim. Mesmo no mercado, depois que picou ela, já começa a depreciar a qualidade. Você pega, você faz uma testemunha aqui sem cortar e a melancia cortada, essa deterioração da melancia cortada aqui é bem mais evidente do que a melancia intacta, né? E, doutor, quando a gente está falando aqui de conservação, né? Quando a melancia, depois de aberta, ela fica na geladeira, ela tende a ir ressecando, né? Dia após dia, você tem que comer ela rápido. Tem algo que pode ser feito para aumentar a vida útil dessa fruta? Ela tem uma desidratação, né? Natural, mesmo você vai ver que você
corta ela e pica tudo em cubos e coloca num recipiente, você vai ver que depois nos dias ela vai ter desidratado, você tem até a água ali que está desidratando. Então, essa desidratação é natural e isso vai acontecer, e o que você vai perceber também é o aumento dos açúcares, né? Então ela fica mais doce. Então você vai perder a água, vai concentrar o açúcar, ela vai ficar mais doce. Agora, para a conservação pós-colheita dela, né, em casa, manter refrigerada na geladeira. Isso tem um prolongamento pós-colheita aí até que significativo. Muito bom. E, doutor, já olhando para o futuro aqui, existe alguma pesquisa relacionada ao melhoramento da melancia em andamento? O que está por vir aí? Qual é a próxima melancia que a gente vai ver no mercado? Então, como eu disse, assim, o melhoramento nunca para, né? De todas as culturas comerciais aí, o melhoramento está sempre em andamento, principalmente com relação à resistência a doenças, né? Que os pesquisadores focam bastante nisso. No caso da melancia, resistência a doenças foliares, aí, antracnose, resistência à virose, né? Para manter a sustentabilidade do campo, que é ter elevadas produtividades. Agora, com formato, assim, o que a gente tem de mais novo realmente são as mini melancias, que a gente discutiu anteriormente, né? E essa tecnologia do cruzamento de melancia sem semente, né? Do indivíduo diploide com tetraploide para melancia sem semente. Então, basicamente é isso. E agora o que tem acontecido também é essa nova geração com demanda de frutos menores, né? Mesmo as frutas de 8 a 10 quilos, elas estão sendo mais desejadas do que as 12, 13 quilos, que anteriormente, na geração da nossa infância, era o desejado. Então, está tendo essa mudança, né? Mas, como eu disse aí, os melhoristas de plantas, eles sempre estão ligados além de ter uma capacidade agronômica de alta produtividade, qualidade de fruto, de nutracêutica, até de princípios ativos nutracêuticos para a humanidade, está sempre ligado na exigência do consumidor final, né? Mesma coisa acontece com os tomates grapezinhos que a gente está acostumado, que agora tem uma vasta oferta no mercado aí, né? Foi exigência do mercado que os melhoristas disponibilizaram isso para o consumidor. O senhor falou do melhoramento para resistência a doenças e pragas. Quais são as principais pragas e doenças que afetam a melancia aqui no Brasil? Então, assim, praga geralmente são insetos vetores de virose, né? Então, a melancia é bastante sensível à virose. E essas viroses, elas são transmitidas por insetos. São pequenos insetos, né? Trips, pulgão, mosca branca. Então, elas que fazem essa transmissão das viroses. E também ela é bastante sensível a doenças foliares, como antracnose, oídio, manchas bacterianas. E isso vai depender muito da condição climática, né, também. Então, clima com a resistência genética são fatores que aumentam a pressão de doença ou diminuem. E isso é bastante focado, né? Então, as principais doenças foliares e as viroses, né, da melancia. Antracnose, mancha angular, são as doenças foliares, fungos e bactérias principalmente, e as viroses que são transmitidas por insetos que causam um enfesamento da planta, vamos dizer, trava o crescimento da planta, as viroses, né? E aí acaba que nem produzindo frutos em alguns casos, ou frutos totalmente inadequados para o mercado. Muito bom, doutor Roberto. O papo está ótimo, mas infelizmente o nosso programa já está chegando ao fim. Doutor, para fechar aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como a biotecnologia pode ajudar a melhorar a qualidade da alimentação dos brasileiros. A Melancia Baby está aí para mostrar que só existem vantagens, né, nesses produtos melhorados. Como é que o senhor enxerga essa questão da biotecnologia? Então, aí a biotecnologia tem várias vertentes aí que podem ser trabalhadas, né? Essa manipulação genética da biotecnologia, por exemplo, né, que é uma biotecnologia de inserir princípios ativos, né? Por exemplo, aumentar o teor de licopeno do tomate, da melancia. Inclusive, a melancia, o licopeno dela,
fazer uma ressalva aqui, ela é mais biodisponível para o ser humano do que o próprio tomate, né? Então, a gente tem o tomate como um ícone de fornecedor de licopeno, mas, na verdade, a melancia ela tem uma concentração semelhante, vamos dizer, só que o que a gente consegue assimilar do licopeno é maior em relação ao tomate. Então, a biotecnologia pode trabalhar nesse sentido, né? De melhorar esses princípios ativos, né? Biotecnologia pode melhorar no sentido de controle de pragas para diminuir o uso de defensivos, né? Tem muitos hoje eu sou muito favorável ao uso de controle de pragas por fungos e bactérias, né? A gente está desenvolvendo muito isso no Instituto Agronômico, de usar fungos e bactérias para controle de pragas e doenças. Então, isso daí é uma parte da biotecnologia que vem ajudando bastante o produtor e também a sociedade, né, para reduzir o uso de defensivos. Biotecnologia na pós-colheita, filmes orgânicos, né, orgânicos minerais provenientes de fontes vegetais para cobrir, né, cera de carnaúba, por exemplo, que faz para aumentar o período de pós-colheita das frutas e melhorar a apresentação para o público e mesmo o período de pós-colheita. Então, tem várias vertentes da biotecnologia que são ferramentas extremamente interessantes para serem inseridas na agricultura e, com isso, melhorar o padrão de qualidade dos produtos agrícolas. Muito bom. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para a gente hoje. E agradecer mais uma vez aí a disponibilidade. Maravilha, Nicolas. Quando precisar, está à disposição. Só entrar em contato com a gente que a gente tenta cobrir a lacuna que você precisa aí. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.